Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Estimo que estejam bem. Meu nome é Victor. Bora para mais um vídeo aqui, vídeo de pré-jogo de Santos e Remo, jogo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, né? Ficamos aqui um tempinho sem vídeo, por causa desse intervalo também, né, da data FIFA. Ficou 12 dias sem jogos, aí não teve tanto assunto assim. Até teve, mas eu prezei por dar essa pausa de Santos, porque o Santos nos estressa bastante, e assistir a seleção, acompanhar os assuntos da seleção, né? E a gente acaba se pegando, né, no argumento de que a gente não se preocupa tanto com a seleção quanto a gente se preocupa com o nosso time, mas aí chega o jogo da seleção, pelo menos eu me estresso com determinados jogadores que estão jogando, como, como o time está jogando, como o time é escalado, um jogador que é negligenciado, assim como acontece no Santos. Mas isso acontece só nesse clima de Copa, né? Copa América, eliminatórias, Copa das Confederações, extinta Copa das Confederações, não me importa não. Mas enfim, bora falar sobre o Santos. Mas antes disso, eu peço que você se inscreva no canal, deixe sua curtida aí nesse vídeo e comenta também. Isso ajuda o canal chegar para mais pessoas, né? Aumenta o alcance do canal e a gente constrói uma comunidade bacana de torcedores do Santos aqui pra gente conversar e trocar algumas ideias sobre o que está acontecendo, sobre os jogos, enfim. Cumpre essas 3 etapas que vai me ajudar bastante. O Santos joga contra o Remo amanhã, quinta-feira, na Vila Belmiro, às 7 horas da noite. Horário ruim para um pré-feriado, podia ser às 9, podia ser às 8, mas enfim. 7 horas e Santos vem com Brazão, Igor Vinícius na lateral direita, Veríssimo e Luan Pérez. Na lateral esquerda, tem uma dúvida se vai jogar Barreal ou o Escobar. Eu espero que seja o Escobar. E sendo o Escobar, aí o Santos joga com os dois volantes, o Oliva e o Gustavo Henrique, o Gustavinho. E na armação o Neymar. Como eu escalei aqui o Escobar como lateral esquerdo, se isso se confirmar, o Barreal joga pela direita, como ponta direita, o Moisés ou o Rony na esquerda, e se o Moisés jogar na ponta esquerda, o Rony como centroavante, ou o Tassiano se o Rony tiver na ponta esquerda ou na ponta direita, que também existe a possibilidade de o Moisés não jogar, o Barreal jogar na esquerda, na ponta esquerda, e o Rony jogar na direita. Aí jogar um ataque, uma trinca de ataque de Moisés, de Tassiano centralizado, Rony na esquerda ou na direita e Barreal na esquerda ou na direita. Então tem essas possibilidades, essas dúvidas, mas o esquema tático do Santos vai girar em torno disso. Espero que o Santos tenha uma vitória tranquila. Vídeo após vídeo, o Santos teve uma sequência de jogos em que o Santos pôde vencer e convencer. Teve a possibilidade, eu acho que desde o jogo contra o Vasco, o Santos tinha essa possibilidade. Contra o Vasco, o Santos só venceu, não convenceu, ganhou por causa de lampejos do Neymar. O Neymar não estava jogando bem, mas aí a bola sobrou 2 vezes no pé dele, ele foi craque. Contra o Inter a gente perdeu, contra o Corinthians a gente jogou mal, contra inúmeros jogos. O Santos poderia contra o Cruzeiro, o Santos teve a chance de ganhar, deu azar. Se o Barreal tivesse um passinho para trás, não faria tanta diferença. Então acho que essa é a maior chance de o Santos vencer e convencer. E na rodada, o Cruzeiro ganhou, Inter empatou com o São Paulo, o Botafogo ganhou,
pelo menos segurou o Mirassol lá. E se o Santos não ganhar, se o Santos eventualmente perder pro Remo, só esse resultado, né, de derrota pro Remo já seria por si só uma catástrofe. Mas com uma vitória do Cruzeiro, com os times lá de baixo pontuando, isso se torna um problema ainda maior. Então é extremamente necessário que o Santos ganhe o jogo. O Santos ganhando o jogo, passa o Corinthians, passa a Chapecoense, já se distancia um pouquinho de alguns times que estão lá embaixo, como o Remo, como o Mirassol, se mantém à frente do Cruzeiro, se mantém à frente do Botafogo. O Botafogo tem um jogo a menos, mas mesmo assim o Santos se mantém à frente. E é importante que o Santos crie uma identidade de jogo. O Santos não tem uma identidade de jogo desde o Carille, que era uma identidade ruim, mas era uma identidade de jogo. Eu espero que a gente consiga identificar que o Santos treinou alguma coisa nesse período parado. Espero também que o Neymar, nesse período parado, tenha evoluído na questão física. Eu acho que a questão técnica está abaixo, porque a questão física não está de acordo com o que é necessário, do que se é necessário para jogar profissionalmente uma Série A. Então, quando ele chegar nesse nível de condição física, eu acho que aí a técnica vai deslanchar, que a gente sabe que o Neymar é muito acima. Então, eu espero que ele esteja muito próximo do perfeito na questão física, e não do perfeito ano de 2011, 12, 15, 18, mas o perfeito que dá hoje, sabe? Vamos torcer para isso. Gabigol não joga porque ele sentiu incômodo. Quem mais não joga? Lautaro não joga, graças a Deus. O Bom Tempo novamente negligenciado. Eu falei em vídeos anteriores, acho que foi no vídeo de apresentação do Cuca. O Cuca, essas trocas de técnico do Santos são ruins, né? São ruins porque, primeiramente, porque troca de técnico só acontece quando algo ruim está acontecendo, quando o futebol não está sendo desenvolvido, né? Quando o Santos está jogando bem, quando o Santos não está jogando bem. Mas também é ruim que todos os jogadores que são fracos tecnicamente, a torcida já é sabido pela torcida que esses jogadores não vão render, o técnico vai fazer uma nova tentativa. Foi assim com o Rincon, foi assim com o Schmidt, né? O Schmidt até tem valências que podem contribuir, mas Bom Tempo não jogou ainda com o Cuca, né? E, enfim, vamos torcer para que o Bom Tempo, quando entrar, ele consiga contribuir, ele consiga desempenhar um bom futebol. Vamos torcer para que o Cuca, que não lançou, mas conseguiu extrair o melhor de Sandri, lançou Marcos Leonardo, lançou Caio Jorge, lançou Ângelo, conseguiu extrair o melhor do Veríssimo, conseguiu extrair o melhor, não sei se ele lançou, mas conseguiu extrair o melhor de João Paulo e John. Não foi a melhor fase do John, mas a gente já viu ali que o John era um grande goleiro. Então vamos torcer para que Robinho Júnior, Matheus Xavier, Gustavinho, o Vinícius Lira, que é uma pena, mas quando voltar, que o Cuca consiga extrair o melhor de todos esses jogadores da base e dos jogadores que não são tão jovens assim e não vieram da base. Vamos torcer também, esqueci, que ele consiga extrair o melhor de Miguelito, que não foi para a Copa, que é uma judiação também. Mas enfim, vamos torcer para que ele consiga extrair o melhor de Roleiser. Vamos torcer para que ele extraia o melhor de Tassiano, que tem coisa para acrescentar no time. Eu acho que
É ruim não ter o Gabigol, porque o Gabigol é o artilheiro do Santos nessa temporada por enquanto. Mas, por outro lado, é um time que vai correr mais, né? Um time com Gabigol e Neymar é um time que corre um pouco menos. Então, acho que a gente pode ver essa ausência do Gabigol também como um ponto positivo. Ver o copo meio cheio do que meio vazio. Mas é isso, rapaziada. Qual o seu palpite pro jogo? Eu acho que o Santos ganha de 3-0. Eu acho que o Santos consegue, enfim, uma vitória tranquila nesse campeonato brasileiro. Eu acho que a gente pode esperar um grande resultado, um grande jogo, que a gente possa dormir tranquilo e só curtir a rodada, sabe? Só curtir o prazo entre um jogo e outro. Mas enfim, é isso. Curta o vídeo aí, se inscreva e compartilhe também com outros cientistas para que a gente aumente a comunidade aqui do Santos, tá? É nóis.